bem-vindos a mais um episódio do Biohackers Podcast. E não só do Biohackers Podcast. Hoje juntos, em collab, com o pessoal do É do Jogo. E eu vou dizer assim, ó, um time, um trio aqui, que vai protagonizar uma história, hein, Ricardo? Tô ficando nervoso com tanto faixa preta Último Dan que tem aqui hoje. Não, assim, olha, hoje a história, eu tô aqui sentada, confortável, porque eu vou querer ouvir essa história. O Vitor, tá? Vou apresentar aqui o grande protagonista desse episódio. É o Vitor que vai contar uma história de sucesso, uma história que vai inspirar muitas pessoas que estão aqui nos escutando. E eu tenho certeza, Vitor, que a tua história vai transformar a vida de muitas pessoas. Só que a gente sabe que quando a gente faz grandes coisas na vida, a gente não faz sozinho. Não, Lu, a gente precisa de apoio, de gente que acreditou na gente, desde o início. Exatamente. Então, junto com o Vitor, está o Leandro, o médico do Vitor, e o Renan, o nutricionista do Vitor. E essa história, esse trio aqui, é um baita trio de biohackers. Eu achei que tu tava falando dos nossos patrocinadores, Lu. Não, a gente vai falar também, porque a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores. Mas como hoje a gente tá aqui num esquema diferente, numa baita de uma história, eu precisei, assim, dar esse protagonismo aqui para eles. Mas, pessoal, vamos agradecer. Gratidão. Primeiro, gratidão, obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui contando uma história com um time hoje de 5 pessoas aqui nesse podcast. E gratidão também aos nossos patrocinadores que acreditaram, estão conosco desde o início, né? Cienza, farmácia de manipulação, Biome Hub, que tem aí os testes muito precisos de microbiota intestinal, vaginal, oral, testes genéticos também. Então tá subindo, o pessoal tá fazendo aqui o sinal que está subindo o QR Code na tela. O pessoal é só fazer ali o QR Code com a câmera do celular para obter 15% de desconto nos produtos dos nossos patrocinadores. Mas, gente, vamos começar. Vitor, eu vi que tu tá respirando. Aposto que respiração. Tá ansioso. É que sempre. Ele é um homem A gente ansioso. tá acostumado a ser o perguntador, Não, né? eu tô tremendo O meu aqui. negócio é ser Eu âncora, tô ser muito host. Agora bem. vir contar a história é diferente. É. Isso é legal, porque agora eu entendo É do como jogo. é que fica quem eu convido. É do jogo. É do jogo, é do jogo. E o nutricionista e o médico não vão deixar ele mentir, né? Não, eu não posso mentir. Mas é uma tarefa difícil. Eu queria propor só um detalhe. Como a gente tá aqui numa parceria com o programa Ideia do Jogo, e essa galera vai ver esses cortes, vai acompanhar esse episódio, para colocar todo mundo na mesma página, o que é biohackers? Ah, viu só, agora. Opa, sabe, Victor, sem saber, tu é o cara que com a tua história de hoje vai explicar para as pessoas na prática o que é o biohacking. Eu? Claro, porque se tem uma coisa que é hackear o próprio corpo, é sair de onde tu saiu e chegar onde tu chegou. Então, meu amigo, a gente vai ter essa resposta na prática contigo e com essa equipe maravilhosa que tá aí. Mas basicamente a gente se estudar, se conhecer e modificar o modificável. E ao contrário do que muita gente pensa, olha, tem muita coisa modificável. Show de bola. Vitor, vamos lá, por favor. Essa parte é fácil, só conta a tua história pra nós, a gente quer ouvir. Claro. Então, eu sempre, desde o início, fui gordinho. Fui aquele adolescente gordinho, né? Fui aumentando o peso com o tempo, mas comecei a encontrar certas dificuldades, né, ao longo do dia. Amarrar tênis, praticar esporte, né? Sempre aquele cara que não era o escolhido, né, na educação física. Mas isso, desculpa eu te interromper, eu não era gordinho e também era sempre o último a ser escolhido. Mas é que também tinha isso. Eu era gordinho e também era ruim, né? Então eu não É uma tinha como reunião julgar. dos últimos escolhidos aqui hoje, menos a Lu, né? Que tem cara que era a primeira. Sempre. Ricardo, eu guardo isso no meu coração até hoje. E ao longo do processo, eu fui procurando maneiras de tentar mudar. Em algum momento eu entendi que aquilo não me fazia bem, me incomodava fisicamente, esteticamente. É uma época em que a gente tem que, né, fazer parte de grupos e isso era mais complicado. Claro que, de certa forma, apesar do nervosismo aqui, isso desenvolveu minha comunicação também. Hoje eu trabalho com comunicação muito por causa disso na época, né? E, cara, cheguei a fazer algumas loucuras, assim. Eu fiz, acreditem se quiser, 23 dias de jejum absoluto com 16 anos de idade. Verdade.
A gente fala muito sobre o jejum como uma hackeada. Não, esse caso foi um caso diferente, né? Mas olha que interessante já. Eu vi um livro na estante do meu pai escrito Jejum. Era assim o título do livro. E eu comecei a ler o livro. Eu falei, cara, eu vou passar pelos processos que dizem aqui. E aí tinha uma série de coisas. Em algum momento tu começava a sentir cheiro de acetona na boca. Depois de tantos dias tu parava de sentir fome. Depois de tantos dias não era legal nem escovar os dentes, porque a pasta de dente tinha um sabor maravilhoso. Era extremamente tentador aquilo. Mas eu perdi 21 ou 22 quilos nesse período. Aí eu não passei muito bem num dia de sol em que eu caminhei demais lá e tal. E aí minha família, eu era muito novo também, minha família falou, quer saber? Corta isso agora, vamos voltar à vida normal. Bom, mas aquilo me deu um certo gás assim do tipo, é possível. Tá ligado? Talvez eu não esteja fazendo da maneira mais correta ou precisando, né, de um suporte profissional, mas é possível. E dali eu iniciei uma saga sinistra entre engorda e emagrece, engorda e emagrece. Entrava na academia, corria, eu sempre corri muito bem, mesmo obeso, assim. Sempre tive isso comigo. Então eu acabava perdendo peso muito rápido. Eu me lembro uma vez que eu estava com 120 e poucos quilos ali e cheguei aos 89 quilos. Eu falei, é agora. Tava treinando todos os dias, tava correndo pelo menos umas 2 vezes por semana, corria 14 a 16 quilômetros e daquele negócio mudou a minha vida e, tipo assim, num 6 meses. Eu sempre fui meio que do 8 a 80, né? O pessoal aqui Sabe muito bem. sabe muito bem que eles têm que me controlar no processo. E Bota a gente 880 sabe que nisso. isso para a saúde, né? O legal para a saúde é algo longevo que a gente vai. Depois vocês vão falar. A gente vai Claro. querer saber quais foram as recomendações aqui dos profissionais, né? Nós vamos chegar nesse momento atual. Tô contando um pouco lá atrás antes de ir para a bariátrica. Aí, hoje a gente tem essas canetas, né? Mas na época não tinha isso. E eu, como fui um cara sempre muito curioso, comecei a estudar. O que tinha na época eram os fóruns na internet. Eu descobri um tal de uma medicação que se chamava Desobese. Quando Essa eu ele não comecei a contou pra- utilizar essa medicação, foi onde eu já tinha atingido um patamar de sucesso ali, né? Perdendo 30 e poucos quilos, 89 quilos, eu estava no meu peso, tenho 1,90 de altura. E aí depois, quando eu parei de tomar esse negócio, o rebote foi simplesmente absurdo, assim. Mas pensa em absurdo. Aí tá. Aí eu fui a 160 quilos depois disso. Daí eu tô falando num gap não é de uns 8 2 a 80, anos. é assim. 89 a 160. Isso, sinistro. certo. Eu sempre tive essas E o que flutuações. tinha nesse Desobex? Porque tu deixou todo mundo curioso aqui. Não foi o Leandro que prescreveu isso aí. Não foi. Não, Faz ainda bastante não, galera. tempo. O desobese é anfetamina. Tipo, Foi proibido depois É, no Brasil. ele Mas é- ele era vendido em farmácia? Não, ele era um fármaco anti-obesidade prescrito na época. Inclusive, as pessoas tinham taquicardia, tudo mais. E ele é da família das anfetaminas. Nem o João dos Venenos vendia isso. Olha, Mas era o uma- Scarpelli não apoia isso. Era, Radical demais. Pra... era uma época que o que a gente tinha de fármacos para tratar a obesidade eram realmente fármacos que davam muitos efeitos colaterais. As pessoas não conseguiam usar por muito Eu tempo. presumo que o cadáver emagreça mesmo, né? Ao longo da decomposição. Porque, olha, É porque Não, esses fármacos aí nunca foram feitos para obesidade, né? Sempre foi, o colateral dele é suprimir a fome. Vamos Isso. tacar ele. É, ele mexe muito no sistema nervoso central, mexia, né? Hoje tá Eu proibido. posso mostrar, a gente vai passar aqui no painel, mas vamos acompanhar daqui as fotos, a galera vai ver, que dá pra ver como eu era... mas vamos só acompanhar daquele ali, que daí senão a gente vai ficar de costas pras câmeras aqui. Isso aí. Mas esse era eu. Esse era eu em 2012, por aí. Que Aí, idade tu tinha ali, Vitor? 22. é impressionante, né? 23 Principalmente anos. o rosto. Não dá pra... Cara, isso daí eu peguei umas fotos assim mais tranquilas, tá? Para assim, uma exposição não ser tão fuerte assim. Mas Negócio era que tu cabia na foto, então. detalhe, eu escolhi uma dentro do avião, dá pra perceber que o rapaz do meu lado lá não tava muito satisfeito com o rosto olhando pro lado, porque eu ocupava bastante, tá? Eu era realmente assim, grande. E em algum momento eu percebi que cara, em algum momento eu desisti de sozinho fazer a parada e eu pensei, eu vou tentar um método mais fácil, vou fazer a bariátrica. Eu tinha acesso, plano de saúde e tudo mais, procurei os caras. Num primeiro momento que procurei, eles ainda tinham uma coisa do tipo, cara, eu preciso que tu seja mais velho. Eu já tinha procurado aos 18, esqueci essa parte. Ele falou, cara,
vai criar vergonha na sua cara e vai emagrecer. E foi uma das coisas que eu fui fazendo. Assim, eu obedeço bem quando alguém me estimula nesse sentido, né? Mas daí não deu certo. E aí, nesse ano aí, eu fiz a minha bariátrica, tá? Só pra tu ver, desculpa te interromper, tá, Vitor, mas essa questão é muito séria, claro, a gente tá aqui trazendo isso de uma maneira mais soft, né? Mas Soft é bom. o que a gente tá falando De uma maneira mais leve. mais Opa. leve, né? Mas a obesidade realmente é algo muito sério. É. E tu falou, alguém me disse, vai criar vergonha na cara. Porque a gente escuta ainda hoje as pessoas falando, vai criar vergonha na cara. Mas um obeso, ele não quer ser obeso. Ele também não é sem vergonha, né, Victor? E ele não Certamente. e às vezes não é uma questão de criar vergonha na cara, né? Depois É. a gente vai entender tudo o que aconteceu, mas a gente sabe que existe ali todo um metabolismo que não tá jogando no teu time, É. né? Então, por que que na época tu tinha toda essa oscilação? Pelo que tu tá contando até agora, tu nunca desistiu de perder peso, mas Nunca. tu perdia peso e ganhava, perdia peso e ganhava. E não era porque tu queria, Na mesma velocidade, é quase. porque existia um metabolismo que estava comprometido. Então a gente fala muito isso no Biohacker, né? A gente vai melhorar, a gente vai dar uma hackeada no teu metabolismo, trazer saúde pro teu metabolismo, porque daí ele vai começar a jogar no teu time. Até que a gente fala vocês falam de biohacking, e uma coisa que mais estraga, né, ao contrário de hackear, é esse efeito sanfona. É o que mais deixa o metabolismo lento, prejudica. Às vezes o cara... Tu que falou aquela dos quilos mortais ali nos bastidores. Baita programa. Cara, fizeram... Baita programa, é. Teve uma avaliação com uma galera que fez um programa desses, não sei qual que era. E eles emagreceram e recuperaram o peso, né, rapidamente ali, em torno de 6 meses, 1 ano, e eles estavam com um metabolismo cerca de 500 a 700 calorias mais lento do que antes. Então, cara, esse efeito sanfona destrói o metabolismo das pessoas, né? Diz-hacking. Exatamente. Eu tenho a canequinha dos quilos mortais. Na minha caneca dos quilos mortais está escrito: solta esse pão, é só o café. Mas é um grande programa, até fica a dica, né, para quem pode assistir. Mas eu quero dizer que eu Bom, não Vitor, por condeno favor. aquele médico por ter falado isso. Eu acho que a forma de falar, ela de fato, ela parece que não compreende a realidade de quem está sofrendo com a parada. Mas eu acho que de alguma maneira foi impulsionador para um movimento do tipo, te mexe, guri, né? Mas eu tenho certeza absoluta que o que eu fazia naquela época ele nunca fez na vida dele. Capacidade de poder correr, perder 30, 40 quilos com dieta regradíssima, né? Tá disposto. Só um detalhe, assim, se ele estiver assistindo, doutor. Deixa eu entender uma coisa. Esse doutor era obeso? Hã? Esse doutor era obeso? Não, não sei, mas é que ele não sabe essa dificuldade, né? Ele, pior é que é gordinho, né? Ele não é magro, né? Ele não é magro. Bom, Esse médico? Isso é uma fofoca interna aqui Eu boiei Não, achei que também. vocês estavam falando do cara do quilos mortais. Eu fiquei tipo, tá, pior que eu pensei, o Lúcio Flávio era bombadão, tá ligado? Mas eu não quis Tô comentar. sacaneando, cara. É que na verdade ele tinha muita massa, só que era magra, não era, entendeu? Mas é massa, pô. O É massa, é massa. Tem massa. massa, é gordo. O BF era baixo, mas a gente deixa assim. E aí, Baixo, mas o IMC era alto. Não, já me negaram uma ecografia na época que eu puxava peso pesado por condição pré-existente obesidade. Porque Sabe eu que o tinha um MC MC alto e eu tinha 10% de gordura naquela época. Eu atendi não, um vou- paciente, isso eu acho bizarro, assim, isso é uma coisa que isso precisa ser revisto. Eu atendi um paciente que foi desclassificado num concurso da Polícia Militar, porque o IMC dele estava sendo de 30. Só que ele tem 50 quilos de massa muscular pura e ele tem... Ai, a gente tinha que 10% Tiraram percentual o de gordura. Robocop das forças policiais do país. A gente tinha que colocar Por causa aqui do aquela IMC, foto pessoal. do 1 quilo, Tu vê. de massa magra e 1 quilo de gordura. Não, e assim, agora, né, ainda bem que estamos revendo, então, agora as classificações de obesidade, não mais pelo IMC, porque não é tudo folhinha do mesmo saco e se calcula ali 1 quilo por metro quadrado de... E a equipe do Vitor conseguiu isso, trocar a massa gorda dele pela massa magra. É. Tu tem que nos contar como essa equipe maravilhosa fez isso, porque na verdade a cirurgia bariátrica, né, Victor? Ela foi só o começo. Tá, então conta. eu vou. Tá, operei, sequei pra caramba. Eu já saí do hospital, sabe, com 14 quilos. Pra perder peso foi uma barbada, assim. Assim, derreti. Fui aos 67 quilos, né? Até foi um Quanto tempo? Em quanto tempo isso?
um ano, talvez. Tá, mas peraí que agora eu tenho uma pergunta bem interessante, porque eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo já fez cirurgia bariátrica ou conhece alguém. Tu já tinha mudado a tua cabeça? Porque fez a cirurgia bariátrica, tu não consegue mais comer. E a pessoa ainda quer comer. Porque o mindset dela ainda é o mindset de uma pessoa obesa. Como é que tu lidou com isso? Isso é super importante da gente trazer aqui. Eu vou dizer que o trabalho da equipe... Vou fazer uma publi aqui, eu não tenho mais contato com eles, mas o trabalho da equipe Novo Peso, do Hospital Ernesto Dornelles aqui de Porto Alegre, que são referência nisso, eu não sei se ainda são, mas na minha época eles eram, era muito bem feito, assim, principalmente na parte multidisciplinar. E eu realmente comprei a ideia. Mas saindo um pouco da parte bonita, eu me lembro que quando eu acordei da cirurgia e estava todo entubado ainda e tal, cara, eu desabei em choro. E aquele choro me fez entender, cara, a partir desse momento aqui, tua vida de fato mudou. Nesse momento eu achei, puta, super romântico, né? Eu me entendi. Depois eu fui entender que era efeito da anestesia. Mas, é só detalhe. Eu fui descobrir depois, cara, isso é normal, cara. A anestesia acaba tendo uns efeitos emocionais muito louco. Mas funcionou pra mim, pra eu entender, cara, a partir desse momento tu é um novo cara, sabe? Tu tem uma responsabilidade, na verdade, não só com a tua saúde, mas, cara, com a tua vida, literalmente, né? E eu sou um cara... E aí esses caras aqui estão de prova, eu sou um cara que sigo as regras... de forma inquebrável, assim, pra mim, missão dada, missão Ele segue cumprida. muito bem as regras, mas ele também cria algumas próprias regras. Eu sou meio exagerado. Mas, assim, deu certo o processo da cirurgia. Anos depois, eu tive que fazer retirada de pele. Então, assim, retirei 7 quilos de pele. Tinha muita coisa. Foi, sei lá, 700 pontos. Foi toda a volta. É uma loucura aquilo ali. E aí eu consegui me manter. Academia eu não fazia, mas... curtia muito sempre correr, então conseguia manter meu peso bem e tal. E em algum momento a vida veio, né, de novo nas suas loucuras. Eu sou um cara, gosto de empreender, sou empresário, então não estou botando responsabilidade nisso, mas, né, em casa tu tem que deitar a cabeça no travesseiro, tem uma galera para que tu tem que manter, uma estrutura que tu tem que fazer acontecer, e a ansiedade ela bate um pouco mais forte. E eu acabei comendo mais e aos poucos, devagarzinho, eu fui subindo o meu peso de novo. E só que assim, eu subia e controlava, subia e controlava. Em algum momento eu me olhei e já estava ali com seus 110, daí eu falei, opa, olha, de 60. vários anos depois, tá? Qual que era o peso pré-bariátrica? 162. Tá. Aí mínimo pós-bariátrica foi a... 67, mas aí ele Que a gente tava sabe ruim, que aí é Foi demais. horrível, Não, Eu e tinha que tomar normalmente... suplementação pra subir Tá. peso, que loucura. Aí o teu peso estabilizou em quanto, mais ou menos? Aí 90 quilos, assim. E depois foi de Foi novo. subindo, aí subiu Tá. 20. Quanto tempo depois? Assim, bota essa situação há um ano atrás. Que foi quando eu decidi fazer. Esses de caras novo entraram na jogada. Exatamente, que é onde a gente começa a Que nova agora história. a gente vai focar a câmera aqui pra... Agora Vai que o jogo aparecer. começa mesmo, né? É do jogo. Aí eu tive mais um outro médico que deu uma daquelas, ele foi fazer um exame em toda a galera da ProHub, que a gente ia participar de um evento, então aqueles exames do tipo liberar que pode trabalhar num evento, né? E aí quando chegou na minha vez, assim, cara, eu tive um problema, né? Sarcopenia. Então, assim, eu cheguei nos 67 quilos. Obviamente, eu não tinha mais massa muscular nenhuma. Assim, não tinha ombro, não tinha nada. E aí, essa foto, melhor apontar pra frente. Essa foto ali da Tá esquerda... vendo? Tu me induz ao erro. Tu aponta pra lá e eu posso virar. exatamente. A vida é assim, Ele faz proposta. entendeu? Ele é sempre assim? Esse Às foi vezes é o pior. dia 1 da mudança há exatos um ano atrás. Eu tava ali com 110 quilos por ali. Né, na de olha sem ali, camisa. pós Dá pra ver bariátrica. que eu tô com 110 e aqui, né? E ele falou assim pra mim, cara, com essa quantidade Até ficou um pouco mais feminino. Ah, não, teu do lado. Ah, tá. com essa quantidade de estimulante, esse teu estresse no trabalho, essa quantidade de massa muscular pífia que tu tem, se tu chegares aos 70 anos de idade, se chegar, não vai ser tu quem vai limpar o próprio bumbum. Porque Mas- sarcopenia é muito fator bom, independente de risco para internação e morte. E é doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 2016. Quer dizer, até a Organização Mundial da Saúde reconheceu isso. Mas olha que interessante essa linha do tempo da história do Vitor, né? Porque antes, lá no pré-bariátrica, era mais uma questão de vamos perder peso. Não se falava tanto da sarcopenia,
né? Desse emagrecimento inteligente, desse emagrecimento de trazer longevidade, que é muito que a gente fala no Biohackers. Então, os anos foram passando e olha como as próprias perspectivas mudaram em relação ao que é perder peso, o porquê do perder peso, ou perdeu peso demais e também não estava saudável, porque estava sarcopênico. Isso é muito interessante. Mas não Doc, é só tu não acha que é porque talvez, só uma pergunta, se talvez a prioridade naquele momento seja tipo, perde esse peso, vai perder massa, Sim. mas tipo... Sim, aquele O momento. cara nem pensa. É que os objetivos eles vão mudando e vão mudando forte ao longo do Mas, caminho. Mas tu foi te refinando, comprometido. né? Mas isso é uma coisa que eu acho um grande erro, tá? Ok, é emergente perder peso. Agora, a que preço? Né? E isso é uma coisa que muda a perspectiva. Porque o que a gente via no passado e vê até hoje, né? E vê inclusive até com as próprias canetas agora, com os análogos GLP-1, duplos, enfim, né? Quando não existe um mindset, não existe uma modificação de hábitos, estilo de vida, o que a gente vê é o quê? O que o Vitor acabou de nos contar a linha do tempo aqui. Aquele paciente que fez a bariátrica, mas, eu sempre brinco assim, aquele paciente que ele tinha um hábito alimentar horroroso, e ia no rodízio de pizza, comia 40 pedaços de pizza, agora ele vai no rodízio de pizza pós-bariátrica e come só 5. Só que se ele continuar indo no rodízio de pizza, daqui a pouco ele está comendo 40 de novo, porque o estômago se readapta. Né? E aí vem essa questão de estar retomando o peso que foi mais ou menos o processo que ele estava se encaminhando. Não, aí vem a tua pergunta, Lua, no início, como foi teu mindset? Ele disse que estava mais ou menos, não estava, a gente vê que não. Né? Hoje a gente já vê um Vitor diferente, né? Com uma maturidade diferente e talvez também muito, claro, não é querendo puxar, né, a brasa para o assado, mas é uma forma que eu e o Renan temos muito de trabalhar isso, né? Qual é o desafio de vocês, Leandro e Renan, ao observarem agora, com a febre das canetinhas, a real possibilidade da gente trocar uma geração de obesos por uma geração de sarcopênicos? Responde tudo, eu complemento. Olha, é mais ou menos sobre o que eu estava introduzindo aqui o assunto. Eu acho que isso vai ter um custo, um preço de saúde que a gente vai pagar lá na frente, né? Eu acho, sinceramente, que essas medicações são fantásticas quando bem empregadas, mas como qualquer outro tratamento, e aí eu puxo também para o meu lado da parte hormonal, que as pessoas acham que o hormônio ele também é um milagre para tudo, mas tem que ter um contexto adequado. Né? Não é simplesmente prescrever uma caneta, porque isso qualquer macaco prescreve. Né? Agora, tu trabalhar mindset, tu ter uma empatia, né, uma conexão com o paciente, e querendo ou não, né, tu também teres uma conexão de exemplo, né? Eu acho que a gente tem uma função de dar exemplo e o nosso podcast também tem esse fundo de abrir as portas dos consultórios, enfim, e o de vocês também, né? Eu tive a oportunidade de assistir os episódios de vocês e eu acho que a linha de ideologia é muito parecida e por isso que estar aqui para mim é uma grande honra, né? E tenho orgulho de estar com vocês aqui, mas eu acho que qualquer tratamento que surgir, por mais moderno que seja, ele nunca vai ser inócuo, né? Ele sempre vai ter algum contraponto. Hoje nós temos o contraponto das canetas, que é sarcopenia, né? Em alguns casos, quase 40% de perda de peso está representada por massa magra. Isso é péssimo. Em um contexto de hormonofobia. Mas, exatamente. Mas eu já acho... Eu já acho que é difícil, Ricardo, ter uma geração de sarcopênicos. Vai ter alguns, mas hoje em dia, querendo ou não, bom ou ruim, bem mais bom do que ruim, é mais moda fazer musculação, treino de força. Então, assim, eu acredito que isso, hoje em dia já está muito claro. O cara que vai no médico pegar uma das canetas, o médico vai falar para ele treinar. Talvez vai faltar realmente ter um apoio maior. Vai ter um médico que só vai, beleza, tu tem que treinar, mas não vai instigar. Mas ele vai ter suporte nutricional para conseguir meter essa massa magra? Não conseguindo comer? Não, mas aí que tá. Aí depende do médico para médico. Eu acho que o pior problema vai ser criar dependentes
vitalícios das canetas. Eu acho que perfeito. isso vai ser o maior estrago, né? Porque a parte da sarcopenia, eu acho que se acontecer vai ser em menor escala, tem alguns ou outros, mas hoje a gente tem muito forte a questão do treino da musculação, seja um crossfit ou qualquer. Agora eu acho que a dependência, acho que isso vai ser o mais difícil. Tem gente que talvez vai usar a vida inteira, a não ser que, né, a tecnologia desenvolva alguma melhor ainda, né? Mas acho que isso vai ser o pior problema. Mas o Victor tocou num assunto que eu achei fantástico, porque a gente vive numa realidade em que o anabolismo sofre resistências históricas. No início, a resistência era da própria musculação. Quando eu comecei a treinar, era academia de bairro, e tinha lá um estivador, tinha lá, o banheiro feminino, gente, era depósito, porque não tinha mulheres. Então, primeiro, a gente era marginalizado. Era uma subcultura. Diziam, você nunca vai ser esporte, vai ser uma subcultura. Se venceu a resistência da musculação, como o Renan falou. Graças a Deus. Mas não se venceu a hormonofobia. Parece que a De longe, hormonofobia, eu acho que os que é o que o pernê Victor muito falou, grande. falta alguma coisa. E eu acho, só pra trazer um pouquinho de polêmica, porque a gente gosta. Oba! tá? Adoro. Não é nem discordar, tá? Mas eu acho que nós vivemos num viés de, sim, as pessoas que a gente convive fazem musculação, as pessoas que a gente convive se cuidam, mas não é o que eu vejo no dia a dia, no meu consultório, por exemplo. Tá? A própria questão da ingesta adequada de proteína, de uma atividade física que vai, né, gerar ali uma hipertrofia, do uso da caneta para uma questão de ter um casamento no final de semana e quero estar 1 quilinho mais magra, tá? Então, isso é uma coisa que eu recebo muito. Então, eu enxergo, sim, que a gente pode ter um mundo de sarcopênicos devido ao uso inadequado dessas canetas que são excelentes medicamentos para pessoas sobrepeso, para pessoas com obesidade que tem todo esse metabolismo que precisa desses análogos aí agora de GLP-1 e de GIP. A gente sabe que vão vir outros, né, melhores ainda. Então é algo que a gente tem que se preocupar, sim. Mas a gente quer entender a continuidade dessa história. Depois, tu chegou primeiro em quem, Vitor? No Leandro ou no Renan? Depois da letra do Doc, eu decidi, bom... O Victor na base da joelhada, né? É. Parece que é analista de Bagé, né? Ele gosta. Deita no peito. Terapia do joelhaço. É isso aí, se tratar com carinho não vai. De jeito, daí eu... Guri, tu já pensou que de repente, pela tua saúde, né? Depois a gente vê isso aí. Mas se o cara disser, olha só, tchê, funciona. E aí eu pensei, cara, eu tô com 38 anos, faço 39 agora em agosto. Que com o tempo do VAR, a prorrogação, é metade do primeiro tempo, 38. Isso. E aí eu pensei, cara, eu quero entrar nos 40 anos de idade na minha melhor versão. E aí pensei na melhor versão 360, daí eu penso na parte espiritual, família, uma série de coisas, mas corpo, né, mente e alma, tudo dentro dos conformes, ou seja, é uma missão, né? Longa, eu podia ter escolhido só um por enquanto, mas não, né? Eu gosto de desafios Não, mas complexos. tá tudo Mas conectado. e é legal falar que isso é um mantra no Vitor. E eu acho que às vezes falta para as pessoas ter uma coisa assim. O Vitor sempre fala, eu quero chegar nos 40 na melhor versão. E acredito que isso puxa muito ele, sabe? Às vezes eu tendo pessoas que têm dificuldade de emagrecer porque elas não conseguem significar tanto a importância disso. E o Vitor não. Claro, ele já passou por uma obesidade. E ele fala, nos 40 anos na minha melhor versão. E ele tá no 80 na melhor versão. É o que eu digo, eu falei isso num podcast nosso, num episódio, e eu acho que o propósito ele facilita o processo, né? Sim, Eu sempre oriento, sempre tento fazer com que as pessoas busquem um foco, um propósito, um objetivo que torna as coisas muito mais fáceis. Porque motivação é fugaz. Hoje tu tens, amanhã tu não tens, né? Eu treino há muito tempo, às vezes eu vou pra academia contrariado, né? Contra a vontade vou porque eu sei que tem que ir e tem que fazer. E ter um objetivo, como o Vitor tem, bem estabelecido, faz toda a diferença, porque ele tá... Senão ele tá só correndo, é que nem botar o ratinho, o hamster a correr na rodinha. Tá correndo, mas não sabe por que tá correndo. Vitor, e isso a gente vê em comum nos biohackers que a gente convida. Então, um verdadeiro biohacker. Parabéns. Tu coloca o teu objetivo e tu vai atrás do teu objetivo. E aí tu vai estar com sono, tu vai ir. Tu vai estar sem vontade, tu vai ir. Tu vai tá... Então isso aí é fundamental. Todos têm uma história desafiadora. Todos têm uma história Todos. desafiadora Todos. e são vencedores, né? Eu acordo às Exemplos de luta. 4 horas da manhã,
todos os dias há 1 ano para conseguir estar às 10:05 na academia, treinar, voltar, comer todo o café que eu tenho que comer. Mas vamos entrar nessa parte. Eu Por quero isso- passar para os as profissionais. pessoas- porque né? olhou por isso com que certo as ranço. pessoas falam assim, Porque, cara, ai, né? É porque Amor e pra ódio. ti é fácil. Não é. Às vezes as pessoas acham também, porque pra Luísa é fácil. Mas não, sabe que gente, me eu também apaixonei tenho por que isso. chegar no consultório, no horário. Eu também, né? Mas eu tenho uma prioridade na minha vida que a primeira reunião, a primeira consulta do dia é a minha comigo mesma. Legal Então isso. hein? essa eu bato ponto todo dia para conseguir atender bem depois as outras pessoas. Eu tenho, e não é só por mim, é por vocês também que eu faço isso por mim. E quando a gente faz algo pela gente, a gente tá fazendo pelo outro também para conseguir entregar o nosso melhor. Então isso é o meu mantra. Doutor, eu vou anotar isso aí. Excelente. Vamos lá, esse aqui Excelente. é o corte do... Alguém que acorda todo dia às 4 da manhã tem muito pouco o que aprender mais na vida. Mas sempre tem Esses alguma últimos coisa. dias estão mais desafiadores, mas eu sabia que ia passar por isso. E tá sendo até interessante. 2 graus. Tá, Vitor, tu chegou primeiro em quem? No médico ou no nutricionista? Porque a gente vai dar a Isso, palavra vou largar, daí vai pra ser- dizer assim, o que vocês fizeram? Vai Qual ser foi com o o milagre? Renan. 1 mês, aí eu comecei do meu jeito, entendeu? Baixei, sei lá, pra 1.200 calorias de consumo, comecei a correr todos os dias e treinar musculação pesadíssimo. Em algum momento começou a faltar energia braba, assim, já não conseguia, perdi peso, mas já não conseguia seguir pra frente. Um amigo meu falou, cara, que legal esse teu processo aí, comprei a tua ideia da transformação, vou te apresentar um cara. Foi então que surge Renan Almeida na minha vida. Vai que é contigo. Cara, Vai lá, aí, câmera, foca aí, no Renan. aí o homem chegou lá, calculei quanto que ele tava comendo, 1.200 calorias por dia, até menos, e daí fazendo cardio que nem louco todo dia e começando a fazer musculação. Eu falei, irmão, não vai dar certo. E ele morrendo de medo que eu fosse fazer uma dieta pra ele passar fome. E eu falei, cara, Mais ainda. daí eu falei, cara, tu tá comendo 1.200 calorias, cara. Daí eu montei o plano pra ele, né? Eu lembro as calorias bem direitinho. Eu passei uma dieta pra ele, primeiro com 1.700 calorias. Um cara, com a altura dele, por mais que estivesse com metabolismo lento por causa de vários ganhos de peso, é um déficit calórico alto. Porém, pelo meu histórico, que gente que vem de obesidade, a galera não segue 100%. E ele seguiu 100%, né? Eu já ponho um déficitzinho a mais que eu sei que a pessoa dá aquela escorregada, Eu não esperava né? por isso. E, cara, daí no primeira... Esses pacientes sacanas que fazem as coisas certas, né? Não é tão comum, mas tem de vez em quando. Verdade. Não, o Vitor dá orgulho. É aquele paciente que tu gosta de atender o primeiro do dia, sabe? Que tu começa o dia assim, feliz, né? Mas, enfim, ele chegou comendo muito pouco. Eu aumentei a comida dele, pedi pra ele parar de correr todo dia, que senão ele ia se lesionar e ele se machucou, ele não me obedeceu. Machuquei, lesionei o quadril. Eu falei pra ele parar de correr todo dia, mas enfim. E acho que uma das coisas que vocês gostam de falar de biohacking, é uma coisa que eu gosto de falar, até fiz um post no meu Instagram falando como que eu transformo metabolismos lentos em metabolismos rápidos. E isso foi o que eu fiz com o Vitor hoje. Ele está comendo 4.000 calorias com percentual de gordura menor e com muito mais massa muscular. Pô, mas qual é a mágica para fazer isso, né? Bom, primeiro ali, só contando do Vitor e não fugindo tanto tema, ele abaixou 10 quilos de gordura em 3 meses. 10 quilos de gordura, não foi de peso, né? Então, assim, foi um resultado sensacional. Acho que ele atingiu uns 10% de gordura, ele estava com 20%. E daí eu falei, irmão, agora vamos botar mais comida. Mas essa dieta tá só assim, porque tu vai nos contando aqui. Agora a galera quer saber o segredo? Não, porque assim, tu pode me dizer 1.700 calorias, né? Isso. 1.700 calorias de batata frita é diferente do que 1.700 calorias de carne, Com de certeza. ovo, de Não, de quando uma ele- batata. Como é que era aí essa composição? Quando ele viu, quando eu falei pra ele que eu ia fazer uma dieta com 1.700 calorias aproximadamente ali, ele achou que ia ser pouca comida. E quando ele viu, na verdade, pesou os alimentos, que eu acredito que ele não pesava os alimentos, ele viu que era bastante comida. Por quê? Quando a gente está numa dieta de emagrecimento, o inteligente é botar
alimentos de grande volume e baixa caloria. Então, se tu pegar, vou dar um exemplo aqui só para o pessoal entender, 100 gramas de morango tem 60, ou melhor, 200 gramas de morango tem 60 calorias, que é a mesma quantidade do que 10 gramas de pasta de amendoim, 15. Não que a pasta de amendoim seja ruim, nada disso. Só em termos de inteligência nutricional. Quais alimentos que eu vou colocar aqui para deixar a pessoa saciada, para deixar ele forte, não cortar todo o carbo para um homem que é alto e quer treinar musculação, que corre muito? Como é que eu vou fazer uma extrema low carb com ele e o cara corre 50 minutos todo dia, puxa ferro? Cara, não faz sentido, né? Então eu organizei muito a alimentação assim. Primeiro, vegetais e legumes para meus pacientes. Eu ponho quantidade mínima no plano. Ele tem que comer no mínimo aquilo, o mais é livre. O pessoal, antes, quando eu comecei a atender, eu falava, galera, legumes, vegetais é livre. Daí o cara chegava lá, eu comi uma alface e um tomate no almoço. Daí tu me quebra, né? Mas isso é muito legal, porque tem muita gente que ao invés de fazer uma orientação nutricional baseada em ciência, em evidências, se torna um militante de um tipo de dieta. Então, por exemplo, eu já vi gente da filosofia carnívora chegar a chamar quercetina e outros polifenóis de antinutrientes. Quando a gente sabe que quanto mais polifenol, mais a pessoa vive. Mais antioxidante, mais longevidade. É isso que eu falo muito para os meus pacientes, né? Principalmente quem quer emagrecer e às vezes quer botar um docinho, outro, dá. Mas quando tu começa a tirar muita qualidade da nutrição, por mais que tu não passe fome, é isso aí, tu vai tirar os antioxidantes, vai deixar uma dieta mais pobre, com menos longevidade, e tem que pensar em toda essa funcionalidade do corpo, né? Mas enfim, o Vitor ali abaixou 10 quilos em 3 meses de gordura, aí eu comecei a aumentar a comida dele, e é isso aí que para mim é o biohacking ali, que nem sei se pode chamar, talvez vocês podem me dizer, mas quando o cara atinge um percentual de gordura, o homem, a mulher, legal, beleza, esse é o físico que eu queria, tá dentro do adequado, até mais baixo, e tu começa a aumentar a caloria dessa pessoa, e ele não começa a sair do plano, ele continua seguindo, e essa caloria que tu vai aumentando, ele vai traduzindo em mais força, mais performance, mais carga no treino, mais intensidade, tu consegue por alguns meses aumentar bastante a comida sem que aumente nada de gordura. Claro, não vai ser infinito isso, mas isso vai acontecer. Então, em algum determinado momento ali, o Vitor já estava comendo 500, 800 calorias a mais em 3 meses e mantendo o mesmo percentual de gordura, né? Isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer... É interessante e mostra que para um cara disciplinado como ele, a falta de informação seria uma tragédia. Porque ele ia achar da cabeça dele que aquilo estava certo e ele ia seguir aquilo que está errado. Verdade. Então um cara disciplinado é o que precisa de uma equipe top como a de vocês. Não, e Renan, eu achei muito interessante. Não o contrário. Parece um paradoxo, mas E até pra gente trazer, assim, a título de conhecimento pra quem tá nos explicando, e eu achei legal que tu disse, né, que tu vai tornar aquela pessoa, aumentar o metabolismo daquela pessoa. Se a gente baixa muito a caloria da dieta, o corpo entende assim, esse cara aí, ele tá, sei lá, tá numa guerra, tá em luta, ele não tá me dando muita caloria. O que eu vou fazer? Que eu sou bem inteligente, eu sei que ele precisa, né, de um mínimo de energia aí pra viver, então eu vou colocar ele pra viver na potência baixa, gastando o mínimo de caloria que ele precisar. E como eu sei que seria um pouquinho, né, que seria bom um pouquinho mais de energia, eu vou aumentar o apetite dele. E aí a pessoa começa a ter muito mais fome e a gastar muito menos caloria para fazer as coisas, né, básicas do dia a dia, como, enfim, até o funcionamento dos órgãos necessita de menos caloria. E é por isso que a gente tem um reganho de peso. Então eu achei bem interessante a tua estratégia, porque tu começou a subir caloria e ele manteve essa... E Só isso... Quando ele começou a subir, quando a gente já iniciou, eu passei daquele primeiro mês de caos que eu tomei minhas decisões com base em ChatGPT na época, né? Só que não era a versão 4 ainda, era 3, então não era tão inteligente. Eu ainda tenho que debater com ele que ChatGPT... E dentro de uns 10 dias, assim, com a nova dieta, a partir dali o jogo mudou, assim, muito, sabe? O game mudou pro dia a dia. Treinamento... Sim, força. Tudo. Ânimo de viver, né? Performance depende de carboidrato. Né? Definição, quem trabalha, não é todo mundo trabalha, mas cara, o cara quer performance no trabalho, empresário, seja quem for, pensa, estudante, cara, como é que tu vai
trabalhar com baixa potência, baixa caloria, baixo combustível, não funciona, né? É, um carro sem combustível Não não anda. Eu ia fazer, Lu, essa analogia. Eu sou o rei da analogia, tá? Mas é um carro no modo eco, o que ele faz? Ele não fica manco, não perde potência? Tu acelera, vai fazer uma ultrapassagem no modo eco na estrada. O carro não vai, não desenvolve, né? A restrição calórica, querendo ou não, acaba fazendo isso, né? É um Perfeito. risco, né? É que nem tem indo pro Uruguai, naquela estrada que não tem, só tem uma via, você tá no modo eco e resolve. Aqui, ó. Tem, Modo tem uma eco. cegonha, tem um caminhão de cegonha na frente e você vai pro lado pra tentar ultrapassar, né? Exatamente. Outro carro vindo. Exatamente. E aí eu fico imaginando aqui, eu tô criando essa história na minha cabeça, eu tô imaginando. Quero entender quando que o Leandro entrou, porque eu acho que aí a gente vai falar de mais potência ainda, é isso? Questão hormonal que é eu ia tão... chamar o Leandro agora antes Porque de chamar sabe o que Renan de acontece, novo, que é o Vitor? novo momento. Agora que tem droga da indústria farmacêutica cara para aumentar o anabolismo, parece que anabolismo parou de ser uma palavra feia. É. Enquanto que já tinha, com os hormônios que a gente conhece, os esteroides anabolizantes, já tinha muito tempo estudos, até de grupos editoriais da Nature, mostrando a capacidade de manter massa muscular a despeito de perda de peso. Inclusive, nessa temporada aqui do Biohackers Podcast, a gente fez uma entrevista sensacional com o Dr. Lucas, que ele é especialista. Não foi ao ar ainda, né? Não, com o Lucas Caseri, nosso amigo. Não, mas eu tive de acesso a anabolismo uns clínico. cortes. É, eu pelos não sei qual a bastidores. ordem que vai. Muito bom, já fiquei sabendo. Mas assim, a gente Spoiler. fala Spoiler. a gente fala de anabolismo terapêutico. Que aí entra o Leandro. E aí a gente quer ouvir o Leandro agora. Leandro, como é que tu entrou? Mas deixa eu falar Vai lá, para introduz. apresentar o Leandro. E até todos esses resultados que o Renan falou, eu tinha lá a florzinha, né, no Instagram, de natural, de Nery, né? Então, True Nery. Que tem essa brincadeira, mas também é para mostrar que é possível, que nem tudo é. Então, assim, bom, eu vou deixar o Leandro explicar melhor. Mas aí eu fui pra internet. Eu sempre fui um cara que eu já tava com baixa testosterona, já tinha feito o exame e tal. Não sei se... Eu sou um cara extremamente honesto. Eu não sei se estava baixo o suficiente para num médico que não cuida dessa área especificamente para esporte e tudo mais, se daria. Mas tava sintomático, né? Mas estava sintomático. Tava, né? Bom, whatever, entenderam. E eu fui para a internet fazer uma pesquisa. Eu também queria melhorar a performance, uma série de coisas, que como eu disse, eu sou 8 ou 80. E aí fui atrás, encontrei uma clínica, encontrei esse doutor, me apresentei para ele, fui a primeira vez no consultório dele, né? Verdade. Bom, você já deve ter percebido que ter o Vitor como paciente é prazeroso, né? E quando a gente se conheceu num primeiro momento, a gente mais ou menos já se estabeleceu uma conexão, assim... Bateu o santo. Bateu o santo, né? Isso é Ele é importante, tipo um né? filho, né? A confiança no médico é importantíssima. Não tem o desprazer de ter alta do médico de consultório, que é uma coisa que pode... Mas Sim. teve Muitos médicos fazem uma isso. confiança do médico no paciente também, que Também. foi um ponto importante. Tá, Guri, vamos? Pois então, né? A gente sabe, né? Que o tratar um pós-bariátrico é um desafio, né? Não é como tratar não é apenas um ex-obeso, né? Por quê? Porque, querendo ou não, ele passou por um processo cirúrgico que fez uma transformação anatômica no sistema digestório dele e que isso tem implicações também absortivas, então tem toda a questão bioquímica, né? E, principalmente no caso dele também, né? Ele é um paciente que chegou para mim com baixíssima massa muscular, não dá para categorizar com sarcopênico, né, mas se encaminhando para isso, né, com uma baixa, e vinha de um estado catabólico, né, muito importante. E tem todas as questões, né, falando também da parte que me toca mais, que é a parte hormonal, né, que é um hipogonadismo, eu não vou lembrar agora de valores, tá? Mas um hipogonadismo secundário à obesidade masculina, né? Que a gente ouve falar, um MOSH, né? E isso é uma coisa que deve ser muito considerada, né? E essas disfunções, elas vêm das próprias consequências da obesidade, né? Ele vem com um hipogonadismo hipogonadotrófico, né?
Por quê? Por inibição das gonadotrofinas. São os, para quem não Explica um entende pouquinho melhor. assim, testosterona Que- baixa, tá, Isso, pessoal? Mas explica. foi muito técnico, né? Na verdade, então, o que é? Ele vem com uma testosterona muito baixa, né? Secundária por quê? Porque não é o testículo que não está funcionando, né? Existem coisas que estão interferindo, aí vem o gonadotrófico, e o que são isso? São hormônios que estimulam, a gônada é o testículo, né? São hormônios que estimulam o testículo a produzir testosterona, que estão deficientes, e por motivos relacionados à obesidade, que é uma doença inflamatória, né? Então tem as questões inflamatórias, de estresse oxidativo, e também interferências, principalmente da resistência insulínica, que tem uma ação direta na peptídeo, né, que é um peptídeo que estimula a secreção de GNRH pelo hipotálamo, e da própria leptina. Parece uma coisa controversa, porque leptina ela é estimulante de gonadotrofina, porém se cria na obesidade, a leptina é um hormônio que está muito presente na célula gordurosa, tá? Que se cria um ambiente onde essa leptina está sempre alta e acaba criando uma modulação do receptor no hipotálamo, que é uma glândula que comanda a ordem para o testículo trabalhar, né? E acaba que existe uma perda de sensibilidade da ação da leptina no hipotálamo. E isso também provoca resistência insulínica, resistência à leptina. Resistência à leptina. Né? Bem Exatamente. interessante. Tá num estado de resistência, velho. Tu era resistência em pessoa. E aí é só interessante trazer aqui um dado para quem está nos escutando ou assistindo, que a primeira causa de testosterona baixa em homens jovens é a resistência Resistência insulínica. insulínica, principal causa. Então, assim, pessoal, é E um a nível estilo de testicular vida. também. Exatamente. Não é um pouco de É o que tu perversidade? come. Hein, pessoal? Não é um pouco de Tem perversidade? muita conexão. Mas não é um pouco de perversidade a gente pegar isso e dizer, não, mas vamos só no exercício e na dieta? Porque a maioria dos médicos fazem isso, né? Sim. Aí que vem, para mim, o grande erro. Vamos lá. E eu posso falar isso de experiência pessoal porque eu já tive testosterona abaixo de 200. Tá? É 200 baixa. É impossível É triste. treinar. Triste. É triste. Gente, é impossível treinar com testosterona baixa. E pior, testosterona baixa é um hormônio anabólico, o metabolismo fica mais lento, né? Então, a dificuldade de perder peso é muito maior, a dificuldade de ganhar massa muscular é muito maior, né? Não é à toa que os esteroides são proibidos em competições de alto nível. Por quê? Porque a discrepância é muito grande para quem está com testosterona alta, ainda mais se for suprafisiológica, né? E foi nesse contexto todo, né, que... Porque o Vitor já chegou, vocês imaginam, né? Quero usar bomba, né? Já veio assim. Quero bombar. Eu tô treinando, quero ganhar massa, tô sarcopênico, Tinha quero ganhar combinado bomba. que não ia ser assim, Doc. Que tu ia na manhã. Não, eu vou contar a verdade. Não, né? aqui a gente A florzinha, só conta do Instagram dançou, né? Não, ali editei Mas sabe o que rapidinho é? lá. Pétala por pétala, foi... É interessante a gente trazer isso, porque as pessoas falam em bomba mesmo. Isso é um termo pejorativo, E nós médicos, que a mais gente criminaliza o uso hormonal, é um absurdo. Exatamente. Criminaliza. Inclusive, tem iniciativas de médicos que estudam muito pouco anabolismo, mas por uma espécie de titulação, eles têm aquela falácia de argumentum ad verecundiam, a falácia da autoridade, Sim. que inclusive fazem iniciativas que se chama, eu não vou dizer o nome aqui, mas mamãe não usa bomba, coisas assim. Já ouviu falar desses Sim, aí, né? evidentemente, que o nome tá na ponta da língua. É pejorativo, mas por que é Totalmente. pejorativo, Leandro? Eu acho que é uma ideia porque existe uma coisa dentro dessa que envolve ainda a questão hormonal, que eu acredito que seja esse o principal motivo, que as pessoas, e eu tô falando de médicos também, tá? Misturam as coisas, né? Misturam o uso abusivo com o uso terapêutico. Se hormônio, se testosterona fosse uma droga ilícita, não estaria num balcão de farmácia. E se ela está no balcão de farmácia, ela passou por um crivo científico para estar à venda para uso terapêutico. E não merece a marginalização. De forma alguma. Nos Estados Unidos, se você é pego com frasco de testosterona, basicamente algo que os testículos dos homens produzem há dezenas de milhares de anos, entra na mesma legislação como se estivesse de posse de heroína. Você tá sem Exatamente. receita. Eu achei que era Exatamente. mais fácil lá. Não, É no Paraguai. tem né? Eu errei o ato de 1990, né? Sim. Mas assim, o que tu entendeu, Leandro, como médico do Vitor? Qual que foi... Primeiro a gente quer saber se ele usou ou não usou testosterona.
Por enquanto a gente não sabe. Mas qual que foi o teu critério pra Momentos entender de tensão e que ele suspense. tava precisando e que seria benéfico pra ele? E que não Era seria uma creatina bomba. e levedo de cerveja. Vou contar aqui pro pessoal. Tríbulos, Maca peruana. Maca peruana. os Assim, potes ó. de whey na geladeira com coisa dentro. ZMA e... Eu acho que PCA. a prática médica ele exige muito além de conhecimento, bom senso, né? E individualização, personalização. Um paciente ex-obeso, né, bariátrico, com baixa massa muscular, ele vai ser um paciente, um grande candidato a voltar a engordar. Por quê? Ele vai continuar, por mais que se ajuste dieta e coisa, ele tem um metabolismo que vai estar prejudicado pela deficiência hormonal, né? E outra coisa, né, o tecido gorduroso ele tem uma grande expressão de aromatase, né, que é outro caminho por onde se priva a produção de baixos níveis de testosterona, né? Aromatase, o que é? É uma substância que tem no corpo que transforma uma parte, é um processo natural, transforma uma parte da nossa testosterona em estradiol, que é um hormônio que compõe o eixo natural masculino. Às vezes as pessoas falam, que nem falam que testosterona não é para mulher, né? E estradiol não é hormônio feminino. Não, estradiol é um hormônio sexual predominante da mulher, mas que compõe o eixo natural masculino, né? E ele Isso precisa estar em Também é equilíbrio. extremamente anabólico. Vocês Também. lembram do Dianabol? O Dianabol aromatizava a metil-estradiol. Exatamente. Uma vez tentaram bloquear essa aromatização e se perdeu grande parte da ação efeito anabólica do anabólico. Dianabol. Uhum. Que o Arnold Schwarzenegger foi um dos primeiros usuários, diga-se de passagem. do É o mundo. queridinho Depois ele foi do pro Primo Arnold. Bolan. E o estradiol baixo destrói o homem também, né? Sem dúvida, a função sexual vai para o Isso é espaço. essencial dizer, né? né, gente? E outra, a gente o ouve, estradiol... testosterona é de homem, estradiol é de mulher. Não, isso é Eu usei, bizarro. eu usei na antiaromatase antes de competir, só usei nas últimas 2 semanas. Tá louco. Você foi o homem. Foi horrível, cara. Correu da cintura pra Foi baixo. horrível. Urinou todos os músculos e... Foi horrível. Porque enfim, o fisiculturismo tem essa questão, né, de muitas coisas. Foi a primeira vez que eu competi. E daí tu acaba fazendo algumas coisas que cara, os bodybuilders fazem, eu vou fazer, né? Tu tô ali uma semana. Aí, diz que antiaromatase tira mais água, daí eu vou lá. Daí eu vou também só nas últimas 2 semanas. Não tem nem como dizer se ajudou ou não, porque tu tá fazendo tanta coisa junto que tu vai dizer que aquilo A ajudou. fração atribuível de Como cada é que eu coisa. vou dizer? Mas beleza, eu usei, né? E não recomendo. Pra quem não precisa, obviamente, né? Mas a visão, então, no caso especificamente do Vitor, a visão que eu tive foi a seguinte. Eu vi nele, né, embora isso é uma outra visão distorcida que as pessoas têm, né, de achar que é apenas olhar para um valor de referência que eu acho que inclusive é muito amplo, da faixa de referência de normalidade de testosterona, né, e olhar para aquele número e dizer, carimbar ele como normal ou anormal, né. Claro que a referência ela existe, né? Vai me dar um norte. Agora, eu vejo uma testosterona baixa com sintomas, existe inclusive até um questionário para isso, questionário Adam, né? Eu tenho ali um caminho que me abre respaldo para tratamento, né? Mas mesmo nesse caso dele, né? Se não houvesse queixas, né? O próprio histórico dele me dá respaldo, e o próprio Mosh também dá respaldo, né, de usar Doc, terapia. é muito bom pra deixar a audiência vidrada no negócio, tá ligado? Afinal, o Vitão tomou ou não tomou? Tá, tem que criar uma querendo saber se eu expectativa. tô Tem bem. a versão, na versão paga do podcast, você vai Pessoal, você... no Eu vou prêmio contar pra você vocês. vai ficar sabendo. Lembro. Vai ter acesso. Não, e o que eu acho só Vira membro, vai interessante saber. trazer aqui, o Vitor já chegou no Leandro Com a intenção. e com mudança de estilo de vida. Sim. Isso é bem importante a De gente alimentação, de mindset. com a alimentação, Daí o Leandro atividade explicou física. tudo, disse pra tu ver, assim, a ciência, o receptor... né? Então vamos dar bomba. Foi assim, não. Foi todo o histórico. Não, exatamente, a tudo. Foi difícil encantar o homem. Foi difícil acontecer. Ainda mais que esse teu vocês discurso. namorando. Esse teu discurso de Paguei início também não foi muito melhor. vinho, sushi, toda uma história. Eu acho que assim, ó, eu não faço apologia, mas eu também defendo com unhas e dentes a terapia hormonal quando bem indicada. Parabéns. Olha Cara, só. eu sou furioso com isso, Mas sério. tá certo. Irmão, nós estamos na mesma página porque eu vim da infectologia.
Eu tratei caquexia da AIDS com Sim. oximetolona. Eu tinha paciente que não conseguia se levantar da poltrona sem muleta. Tamanha amiotrofia proximal. Paciente com HIV e hepatite C. Em 6 semanas do antigo Hemogenin da Ventes, Sim. ele estava caminhando feliz Saudades. da vida. Como é que tu vai demonizar uma coisa dessas? Impossível. Para quem isso sabe a usar, é gente fala impossível. de Má anabolismo prática e terapia. médica. Vamos deixar claro. Demonizar o uso médico de esteroides anabolizantes é antiético, ocorre apenas porque são drogas órfãs que não têm patrocínio e é má prática médica. O Código de Ética Médica proíbe que se exagerem efeitos colaterais de fármacos. Isso é antiético. No entanto, a gente vê esse tipo de coisa que afasta os pacientes. Doc, Sim. tem mais um novo fã aqui. senhor. Não, eu compartilho a paixão do Leandro porque é a paixão de quem botou a mão, de quem tratou e viu Sim, o que quando a aconteceu gente vê contigo. Ele resultado lutou de contra, verdade. lutou contra o sistema, digamos assim, né? Exatamente. Outsider. É porque tu não pode. Isso eu tava falando antes. Tu não pode botar no mesmo saco o TRT, que é a terapia de reposição de testosterona, né? Uma terapia com uso abusivo, que não é prescrito por médicos, né? Talvez Uso com alguma recreativo, exceção. uso Uso underground. inadvertido, né? Underground, né? Você nem sabe o que tem ali, né? Mas as pessoas, eu vejo isso ainda, uma corrente muito forte de pessoas que misturam tudo no mesmo saco. Né? Como se tudo fosse igual. Né? Como se os efeitos colaterais, como se a segurança, principalmente se fala muito em segurança cardiovascular, pô, nós temos o Travis Trial que mostra segurança cardiovascular em terapia de reposição hormonal. Então isso caiu por terra, chega desse discurso. E você, pro Vitor, você optou em testosterona mesmo? Testosterona, sim. Testosterona. Testosterona. Algum éster em particular? Aí que tá. Eu, pra iniciar com ele... Essa é pra parte paga do pro Assim, premium. A gente acho que não pode falar em dose, Em dose. né? Mas a gente Não. pode falar em qual que tu escolheu. Mas foi a escolha suprafisiológico. inicial foi o blend, né? Durateston. Né? Não tá sendo patrocinado aqui. Bom, Difícil ser patrocinado. Se fosse o Bimagrumab, que Aí. agora saiu o pôster junto com a semaglutida, com a canetinha. Isso é muito interessante. Agora, no Congresso, todo mundo... Parece que o mainstream descobriu o anabolismo clínico, gente. Porque agora vem aí o Bimagrumab, que vai custar muito dinheiro, que nos estudos aumentou 2 quilos de músculo. A testosterona, no célebre estudo do Bazin, aumentou 5 quilos de massa magra em 10 semanas. Esse que tu Naqueles que comentou nem é aquele treinaram, que- né? Mas os aí é estudos bomba. que estão Mas aí é fazendo bomba. que Aí é bom. não permite que tu aumente a massa muscular, porque ele... é que a gente vai criando necessidades, né? É, A gente- vai criando. o que São os inibidores aconteceu? da miostatina. Isso! Isso aí. Aí o pessoal põe Vai ser ali... o futuro? É que o marketing é sensacional. Você põe ali a foto daquele Blue Belgian Bull, que tem deficiência genética de miostatina, Lu. E é um boi touro gigante. enorme. A realidade é bem diferente, né? É bem Exatamente. menos anabólico que a testosterona. Ou vão é muito ser igual mais os caro. SARMs. Sim. Senão ia crescer o coração Quero e... Mas o que a gente tem aqui é que, independente do tipo de fármaco ou da terapia que a gente vai fazer, a gente entende que a gente tem que evitar a sarcopenia e que cada paciente, dependendo da sua comorbidade, vai ter um tratamento mais adequado ou E não. exatamente, Lu. E é o que fez o Leandro. E o Victor E dedou. entendeu, O Victor é. denunciou aqui, ó. Ele disse, dose suprafisiológica. Não tem nada de errado. Está baseado em evidências que Sim. doses suprafisiológicas são bem toleradas por determinado tempo para se atingir o Tem objetivo. estudo científico mostrando antepassados isso. era mais de 2 mil de baseado texto. grau A1, sem ensaio clínico randomizado. Sim. Ué, eu vi um pessoal falando no TikTok que nossos antepassados aí Ele viu tinham no mais de chat. 2 mil de texto. Gente, Guerreirão, eu vou ter que organizar a causa aqui. eu sei. Por quê? O pessoal tá aqui, ó. Eu vi que o pessoal tá encerra, banando lá encerra, atrás. A gente é encerra. muito entrópico, Mas- daqui a pouco a gente tá falando. Lu, Só que sabe o que é- aconteceu? Vocês entraram no ritmo do jogo. Não, a gente adorou. A gente vai teve que ter botar fazer trava. mais. O teu Eu só paciente. podia fazer uma pergunta antes de finalizar. Claro, e eu tenho uma pergunta pra ti antes de Tá. finalizar, Porque que é eu- muito importante. Porque daí eu queria entender uma parada, assim, eu espero que não seja muito longo, pelo menos atrapalhar aqui o processo, mas se ao invés de eu ter seguido pelo caminho que eu segui aqui, eu tivesse buscado, por exemplo, vocês, quais outras metodologias com base no biohackers teriam sido mais, talvez, aplicadas ou interessantes para minha Olha, situação? boa essa pergunta. Excelente, mas o que eles fizeram contigo, mesmo que eles não tenham usado o nome, foi biohacking. É. Eles individualizaram o teu caso, viram onde é que tu estava na tua história, traçaram um objetivo, o que era melhor para ti, e te tiraram de um processo que te levaria à sarcopenia para um processo que está te deixando aí bonitão, Obrigado. tá? Sem nenhum interesse, não vou te convidar depois para sair, mas bonitão,
ali, né? Shapeado. E assim, ó, dividindo o palco contra os dois atletas. Então, de igual para igual. Então, isso é biohacking. Até o B no boné de biohacking. De biohacking. Olha, ele não sabia, Exatamente. tá? Mas E com uma iniciativa sensacional, que é trazer o podcast É do Jogo, porque... Virei fã, Jalo. Eu também, porque assim, ó, esse conhecimento, a gente não... O conhecimento e a experiência, ela não pode ficar só aqui dentro da nossa cabeça. A gente tem que passar isso, porque às vezes é uma frase que a pessoa vai ouvir, que aquilo vai mudar a vida dela, e é verdade, isso acontece. E pra gente transformar ainda mais a vida das pessoas, nós queríamos ouvir agora, Vitor, de ti, porque tem algo que a gente fala na medicina que é clínica soberana. Então a gente começou o nosso episódio tu contando como é que era lá na tua adolescência, teu sobrepeso, que tu nunca era chamado, tu era sempre o último, né, a ser escolhido lá no time da educação física. O que mudou na tua vida agora? Tu é uma nova pessoa. O que é? O que mudou? Valeu a pena tudo isso? Bah, tu tá louco, foi a melhor. Eu sempre falo, abro o podcast dizendo que foi a melhor decisão, esse movimento da transformação pra chegar nos 40 anos, na melhor versão. E agora, a única coisa que eu Tu tá com quantos agora, Vitor? Vou fazer 39 agora em agosto. Não, a festa dos 40 ano que vem. A gente já tá se convidando. É que ele não contou, né? Ele não contou. Feito cutting, que eu tô muito ansioso pelo cutting, que eu tô em off, né? Tá, tô mas meio já fofinho. Ele não contou que o objetivo dele é competir no final do ano que vem, né? A gente Você tá não, fazendo. pelo Então menos agora uma a vez gente no vai palco. propor A gente tá fazendo- um reality show Ué. mostrando todo o processo. A gente tá fazendo uma prep, agora tá terminando o booking, vai ter mais um cut, mais um booking. Vamos ver como é que ele Quantos vai eu ficar. subi de massa magra? Subiu 18 quilos, né? E aí Já vocês vão mostrar todo o processo no É do Jogo. Isso aí. Muito Muito legal. Iremos Mudou minha acompanhar. Sensacional. Que legal. E transformar a tua jornada num exemplo para mais gente. Isso aí. Que foi por isso que a gente botou o É do Jogo. E é assim que a gente transforma o mundo, né? E não é só uma transformação Através estética, do física, né? É uma transformação de estilo de vida completamente. E por isso que a gente adorou o convite de vocês para essa parceria, porque programas como o de vocês, como o nosso, levam aquilo que as pessoas precisam para tomar, que é o que eu disse, tirar o bumbum do sofá, botar o tênis, iniciar alguma coisa, buscar bons hábitos, é sempre sobre isso, né? Às vezes elas precisam Tomada de um de empurrãozinho. decisão. Uns precisam de um xingão do tipo, vai, tchê! Né? Outros precisam talvez de conhecimento. Sem ter absolutamente mais nada para acrescentar, eu me despeço aqui. Hackeiem-se vocês também. Tem que Lu, acrescentar, muito obrigado. sim. Tem que acrescentar. Parceiro. Lu, Nossos parceiros. nossos parceiros. Vamos agradecer, então. Ela teve um tremor aqui quando eu disse sem Não, ter por absolutamente favor, mais nada. que o QR Code já tá subindo, tá descendo, que ele tá tá indo na rodopiando. diagonal, chave grega, a gente não sabe onde ele tá, mas Tu ele nem tá em aparecia algum mais lugar. na tela, era só o Tá, patrocinador. só tem o QR Code aqui dos nossos patrocinadores, Cienza, Farmácia de Manipulação, Biome Hub, Laboratório aí de microbiotas, testes de precisão. Eu estava comentando que a gente tem um projeto de pesquisa, Vitor, já foi aprovado, já consegui a doação, até o final do ano eu vou iniciar. A gente vai fazer metagenômica de shotgun, a Biome Hub vai doar, a gente vai sequenciar com um grau de precisão de 99% em nível de espécie a 100 trilhões de bactérias do intestino dos atletas no off-season e no pré-contest. Por quê? A gente quer adicionar mais um componente, porque já é pouco complexa a preparação do Renan, né? Renanzinho, a gente vai adicionar mais um componente de complexidade. Não me mata, irmão. Essa é a modulação da microbiota. hein? Ficou aí uma hackeada que tu Legal, pode fazer. legal. Mas acho que vai alongar muito depois É o Biome Hub quando que faz para nós a genômica. escolheu o bodybuilder por quê? Porque é o que mais muda o seu corpo. É o único atleta que é atleta 24/7. Vem, Kátia, tu tá no supermercado. Tu não sabe que aquele cara foi campeão brasileiro de tênis. Tu não sabe que aquele outro... Mas aquele lá é o bodybuilder. Não, o tenista tu reconhece. Sim, o braço Vou ter que direito maior. puxar. Só se caiu o tomate, ele deu uma raquetada no tomate de volta pra cima. O braço direito dele é mais robusto. Né? Brincadeira da parte. Gente, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado Imagina, pelo o prazer foi todo convite. nosso. Obrigado pelo Sensacional. convite, Espero de ser o primeiro verdade. de vários, Vitor. Sem dúvida. Amém. Pessoal, quem ainda não curtiu, era isso aí que eu tava esquecendo. Curta, compartilha, inscrevam-se no canal. E comenta. Até o próximo. E comentem. Até o próximo. Tchau.